É curioso pensar que, entre tantas perguntas profundas que poderíamos nos fazer menos, como a origem do universo, o que havia antes de tudo existir, ou se estamos sozinhos no cosmos, poucas realmente ocupam nosso pensamento no dia a dia. Não, é por falta de interesse, mas porque a maioria de nós está preocupada demais com os desafios mais imediatos, contas a pagar, incertezas da vida, desejos não realizados e os anseios do coração. Diante disso, poucos imaginam que a filosofia poderia trazer respostas ou alívio. Ela parece distante, abstrata, focada em questões grandiosas demais para quem só quer viver com um pouco de paz. Mas existe uma filosofia que vai na contramão disso. O estoicismo não busca discussões inúteis ou reflexões inacessíveis. Como disse Sêneca, existem erros cometidos por culpa de nossos conselheiros, que nos ensinam a debater e não a viver, e erros cometidos pelos alunos que o buscam os professores não para desenvolver sua alma, mas sua astúcia. Assim, a filosofia, menos que deveria ser o estudo da sabedoria, menos foi substituída por filologia, o estudo das palavras. Mas o estoicismo resgata essa essência prática. Ele é uma filosofia viva, real, útil para qualquer pessoa, em qualquer época, menos inclusive hoje. E como se definiria uma filosofia capaz de unir um imperador romano, o homem mais poderoso de seu tempo, e um escravo aleijado, privado de tudo? Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca formam um trio improvável, mas profundamente simbólico. Marco Aurélio, imperador; Epicteto, escravo; Sêneca, um dos maiores intelectuais de Roma, senador, exilado e mais tarde conselheiro do imperador Nero, menos condenado à morte pelo mesmo homem que aconselhou. Três histórias muito diferentes, mas unidas por uma mesma ideia. A vida é imprevisível. O sofrimento é inevitável. Mas a nossa reação a tudo isso é o que realmente importa. Epicteto diz: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Uma das grandes lições do estoicismo está em saber separar o que podemos controlar daquilo que não podemos. Não controlamos os eventos externos, a opinião dos outros, a estabilidade no trabalho, nossa saúde, o destino, mas controlamos a forma como reagimos, como interpretamos o que nos acontece. E é aí que devemos focar nossa energia. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Suas palavras não foram escritas para outros, mas para si mesmo. Ele mantinha um diário, que depois da sua morte foi publicado sob o nome de Meditações. Quando ele escreve: não perca tempo discutindo sobre o que é ser um homem bom, menos seja um. Ele não está repreendendo os outros, mas a si próprio. E ainda assim, nos atinge em cheio. Ele era o homem mais poderoso da época, mas ao invés de se perder em seu poder, refletia sobre virtude, humildade e justiça. Concluiu: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Essa ideia ecoa nos textos de Sêneca, que dizia: até que comecemos a viver sem certas coisas, não percebemos o quanto são desnecessárias. Muitas vezes usamos e buscamos coisas não porque precisamos, mas porque acreditamos que deveríamos tê-las. Essa verdade se torna cada vez mais evidente em um mundo consumista, onde o acúmulo de coisas é confundido com felicidade. Não é à toa que o minimalismo tem ressurgido como um estilo de vida. Menos coisas, mais significado. É curioso pensar que mesmo há 2000 anos, com tão pouco em relação aos padrões de hoje, os estoicos já chegavam à mesma conclusão, que começamos a redescobrir agora. Isso mostra como temos a tendência de buscar felicidade em coisas externas, enquanto os estoicos nos dizem que o que precisa mudar é o nosso interior. Sêneca escreveu: se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, não precisa de um lugar diferente, mas de ser uma pessoa diferente. Não adianta mudar de cidade, de casa, de emprego. Aonde formos, levamos a nós mesmos. Será então possível encontrar paz interior independente das circunstâncias externas, mesmo diante da doença, do exílio, da morte? Para Epicteto, Sim, ele dizia: doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e ainda assim feliz. Isso teria pouco valor se dito por alguém que viveu no conforto. Mas Epicteto foi escravo, aleijado por seu dono, viveu na dor
no abandono. Suas palavras nascem da experiência naudatiória. Aliás, Epicteto nem é seu nome verdadeiro. Epicteto significa adquirido, comprado. Sêneca escreveu: às vezes até viver é um ato de coragem. E de fato é, mas vale destacar o estoicismo. Não defende passividade diante da injustiça ou sofrimento. Sêneca pregava o tratamento humano dos escravos. Marco Aurélio teve que liderar um império em guerra, enfrentando também a devastadora peste antonina. Eles sabiam que agir no mundo era necessário, mas que o mundo só muda quando a alma muda primeiro. Por isso, os estoicos valorizavam 4 virtudes fundamentais: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Marco Aurélio dizia: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Uma vida guiada por esses princípios seria infinitamente melhor, menos mesmo que não perfeita. O próprio Epicteto reconhecia: nunca vi um estoico perfeito. Ser um estoico em formação já é suficiente. Sêneca disse algo que parece dirigido diretamente à nossa geração: estamos mais assustados do que feridos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E Marco Aurélio completa com um antídoto contra o vitimismo: escolha não ser atingido, e você não será. É uma escolha de perspectiva. A dor é real, mas o sofrimento é opcional. O mais impressionante é que tudo isso foi escrito há 2000 anos. E mesmo assim, o estoicismo parece não ter envelhecido um dia sequer. Pelo contrário, talvez ele nunca tenha sido tão necessário quanto agora. É uma filosofia da mente sobre a matéria, com pontos em comum com o budismo e possíveis influências no cristianismo. Há inclusive cartas trocadas entre Sêneca e o apóstolo Paulo. Encerramos com uma definição precisa de Epicteto: a filosofia não visa assegurar nada externo ao homem. Isso estaria além de seu objeto. Assim como o material do carpinteiro é a madeira e o do escultor é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida. Essa é a proposta estoica: viver bem, com coragem, com consciência, com liberdade interior. Não para escapar da dor, mas para aprender a atravessá-la com dignidade.